Bom dia, brasileiros, brasileiras, meus patriotas, povo de bem da nossa nação. Hoje, dia 2 de novembro, um feriado. Nesse momento tão conturbado da nossa nação, da nossa política, da nossa vida. Tantas incertezas, tanta insegurança. E nós estamos ainda confiando na solução pacífica e benéfica para todos. Que nosso Deus consiga realmente. Claro que Ele consegue, né? Ele é todo poderoso. Mas que nosso Deus realmente intervenha e faça com que nós tenhamos um futuro de paz, de tranquilidade, principalmente que nossas famílias e nossa nação esteja com segurança e prosperidade. É isso que nós desejamos. Eu queria levantar um assunto aqui que não é muito agradável, que eu não gostaria muito de estar levando para esse lado, mas a gente precisa pensar em todas as possibilidades, né? A gente ainda não sabe como é que vai ficar nosso futuro, como vai ficar a nossa situação. Eu esses dias andei ouvindo uma música lá dos anos 80, que diz: Como será o futuro do nosso país? Belíssima música. E realmente hoje a gente volta a esse questionamento. Como será o futuro do nosso país? Como será que vai ficar a nossa nação? Como será que vai ficar a nossa vida, a nossa família, nossa igreja principalmente, né? Porque a gente tem visto o que tem acontecido por aí no resto do mundo com esses governos de perfil mais à esquerda, né? Então isso nos traz preocupação, isso nos traz receio, nos traz insegurança, intranquilidade, incertezas. E a gente precisa realmente da intervenção divina nesse momento. Deus precisa intervir para que nós possamos ter um futuro, que nós possamos realmente confiar que nós vamos ter liberdade, principalmente liberdade. Liberdade de culto, liberdade de poder falar o que pensamos, de poder viver nossa vida, de poder não ser perseguidos e não ser silenciados. Agora uma coisa que eu tenho visto, sim, eu já fiz outro vídeo sobre esse assunto antes. Se você pesquisar aqui no meu canal, você vai achar um outro vídeo já de algum tempo que eu falo sobre esse assunto, que eu falo justamente sobre uma oração perigosa que nós fazemos. Realmente nós temos feito uma oração que até certo ponto é perigosa. Tá? Que oração é essa? Desde que eu me converti, lá pelos anos 90, eu conheço uma música que era cantada aqui do Asaf Borba, e que ele fala sobre o avivamento da nossa nação, que são profecias que a gente tem, promessas de Deus que a gente tem para a nossa nação, de avivamento, que o Brasil vai ser um celeiro de missões, de missionários, um celeiro que vai alimentar o mundo, não só espiritualmente, como materialmente também. E eu creio nisso. Nós temos tudo para ser o celeiro material desse mundo pelo nosso agronegócio, pela nossa força de prover alimentos para o mundo. Nós já somos assim e podemos continuar sendo, dependendo muito de como forem os próximos rumos da nossa nação. E podemos também ser um provedor na área espiritual, já que nós temos aqui um povo muito comprometido com Deus, aguerrido, e eu creio que cada dia mais. Esses últimos tempos a igreja se uniu mais do que nunca. E nessa música do Asaf Borba cantava assim: vai haver um avivamento no nosso país, vem do norte para o sul, vem do leste para o oeste, vai haver um avivamento. Eu creio nesse avivamento, eu creio, espero por ele, oro por ele. Agora o que eu queria que a gente percebesse é o seguinte: avivamento não vem quando a igreja está confortável. Avivamento não vem quando a igreja está na beira da piscina, tomando água de coco, numa boa, não é assim. Todo avivamento que já existiu na história foi nos momentos que a igreja estava sendo perseguida. Quando perseguiram os apóstolos, quando Roma perseguia Pedro, Paulo, Estevão foi apedrejado, Paulo foi decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, e todos foram perseguidos, e nessa hora a igreja se espalhou por toda a terra e foi avivada. Houve um avivamento poderoso sobre a igreja, sendo duramente perseguida pelo governo de Roma, pelos sacerdotes judaicos e muitos outros. Nos Estados Unidos, no início do século XX, houve aquele famoso avivamento da Rua Azusa, né? Que todo mundo fala, todo mundo conhece, o avivamento que trouxe o pentecostalismo praticamente. Foi de lá que saíram os missionários que vieram para o Brasil, que começaram as primeiras igrejas pentecostais no Brasil, na América Latina. E esse momento, pelo menos lá no sul dos Estados Unidos, onde começou o avivamento, as igrejas praticamente todas eram compostas por pessoas de origem africana. E a gente sabe o racismo que existia naquela região dos Estados Unidos. Alabama, Tennessee, estados do sul dos Estados Unidos.
E havia uma perseguição muito grande, porque os negros daquela região foram se convertendo, onde começou o gospel, onde começaram as primeiras igrejas, e havia muita perseguição à igreja. Não por causa da igreja, mas por outros fatores, mas a igreja em si era perseguida. A própria Inquisição, trazida por outras vertentes, né, que a gente sabe quais são, essa Inquisição mesmo trouxe perseguição sobre os evangélicos, né, sobre aqueles que não largaram da raiz apostólica. E houve avivamento. E a gente pede avivamento para o nosso país, para a nossa igreja, para a nossa igreja local aqui do Brasil. E a gente não poderia esperar que fosse diferente. Esse avivamento teria que vir debaixo de perseguição. Eu não sei se nos próximos dias, se Deus vai reverter os futuros do nosso país, os rumos do nosso país, e deixar que permaneça às mãos de alguém que tem Deus como escudo e como aliança, né? Como nós temos tido esses últimos 3 anos e meio, quase 4 anos, de um governo que tem João 8,32 como mote principal, um governo que procura preservar os valores de Deus, pátria, família, liberdade. Não sei se vai continuar nas mãos desse governo, se vai para a mão de outro que tem comportamento bem diferente. Mas esse avivamento que nós pedimos tanto, ele costuma vir debaixo de perseguição. Então eu quero dizer para a igreja principalmente, se essa perseguição vier, pode ser que seja a resposta de oração. Não que nós não devamos nos preocupar com isso, não, porque pessoas vão sofrer, nós vamos sofrer. Mas devemos entender que pode ser resposta de Deus. Então vamos continuar pegados com Ele, porque só Ele pode nos livrar, só Ele pode nos dar resposta, nos dar saída, nos dar o norte, para nós podermos realmente sobreviver a esses períodos. E não só sobreviver, mas fazer a vontade dEle, fazer cumprir aquilo que Ele tem determinado. Porque é isso que importa, antes de mais nada, fazer a vontade de Deus, permanecer no centro da vontade dEle. Isso que abençoa as nossas vidas, a nossa família, o nosso país e o mundo todo. Vamos pensar sobre isso, aceitar o que vier de Deus e nos levantar contra o que não vier dele. Mas principalmente, permanecer aliançados, confiantes e com fé. Com fé que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos, pedimos ou sonhamos. Porque Ele é o Senhor. Amém? Um dia abençoado, um feriado abençoado, e quem está nas ruas demonstrando a sua vontade, sua indignação, que tenham força, que sejam fortalecidos pelo Senhor e que nossos objetivos possam ser alcançados. Em nome de Jesus.